Você está ouvindo CoBlueCast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CoBlueCast, nosso podcast sobre liderança e gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio da CoBlue, e o episódio de hoje do CoBlueCast terá a participação mais do que especial da Maria Augusta Orofino. A Maria Augusta é mestre em gestão do conhecimento, palestrante TEDx, professora da ESPM, HSM, Fundação Dom Cabral e Sustentare e CEO na Maria Augusta Biz Innovation. Ela é especialista nos temas de inovação, metodologias ágeis, business design thinking e liderança inovadora. E hoje irá conversar com o George Eich, founder e CEO da CoBlue, abordar um pouco dessas temáticas, mas falando principalmente do impacto da educação em desenvolver e preparar profissionais e as empresas para os desafios do futuro. O George e a Maria Augusta estarão juntos novamente no curso Da Cultura à Operação com OKR, uma parceria da CoBlue com a ESPM. Serão 4 aulas entre os dias 17 e 20 de agosto, da segunda-feira à quinta-feira, das 19h30 às 21h30, e acontecerá ao vivo pela plataforma online da ESPM. Para matrículas e mais informações, basta o link da descrição ou o site coblue.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo CoBlueCast. Um abraço. Então, primeiro, muito obrigado, Guta, por estar aqui com a gente, no CoBlueCast, onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre educação, a importância da educação e o impacto da SPM também no mercado de trabalho, formando profissionais, enfim, capacitando eles, Então, seja bem-vinda. Obrigada. Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente, aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. É um prazer ter você aqui. Prazer também, Jorge. Agradeço o convite. Estou aqui hoje numa responsabilidade muito grande. Bom, meu nome é Maria Augusta Orofino, eu sou professora, muito mais uma pesquisadora hoje, além de trabalhar em grandes empresas como facilitadora do processo de aprendizagem, principalmente do adulto. Eu também sou professora de vários cursos na ESPM, principalmente em inovação, modelos de negócio e design thinking. Hoje, metodologias ágeis também, algumas vezes tem me chamado para isso daí. Enfim, estou aqui para a gente conversar, trocar experiências e ver em que eu posso contribuir com essas informações. Vamos lá, vai contribuir muito, com certeza. Até falando sobre design thinking, a parte de metodologias ágeis, a gente hoje vende aqui na CoBlue um modelo de gestão que é para mercados imprevisíveis, o mercado de todo mundo hoje, Uhum. Eu digo, nunca foi tão claro com a crise que a gente está passando agora que o mercado é imprevisível, Então que você tem que conseguir renegociar tudo muito rápido, fazer todo o processo de maneira acelerada para não perder produtividade, Como que o mercado de educação, assim, você vê que ele se adaptou utilizando essas técnicas de design thinking, metodologias ágeis, para esse novo consumidor, que de repente agora ele ganhou 1 hora a mais o dia dele, trabalhando no home office, de deslocamento e coisa. Há controvérsia sobre isso, Porque também nós temos várias situações aqui, Eu gosto muito de citar uma frase da Luísa Trajano logo no início da pandemia, que ela comentava que o pessoal dizia, estamos todos no mesmo barco. Ela dizia, não, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, esse é o primeiro ponto, isso cai muito para a parte de educação, muito, porque o que aconteceu foi que as escolas tiveram que se posicionar muito rapidamente. A SPM, no dia 9 de março, já tinha um caso dentro da escola, e ela ali, antes de todo mundo decretar, porque normalmente o Brasil já parou lá pelo dia 17 de março, 20 de março, uns até dia 25 de março, não, no dia 9 de março, nós paramos totalmente, tivemos uma semana de preparo, e como professores nós tivemos que nos reposicionar. Ela já, enfim, ela já adotou o Zoom de cara. Eu leciono em outras escolas também, que foram se posicionar 45 dias depois. E ela não, ela entrou para valer naquilo ali, nos dando todo o respaldo, todo o apoio, salas de contingência, e nós aprendemos. Então, ali, para mim, foi uma grande escola já. Legal. Porque nós já tínhamos todas as condições para poder chegar e falar com o nosso aluno. Ainda assim, quando começamos a partir do dia 17 de março, a ter essas conversas e começamos as aulas, a gente via que nem todos os alunos tinham as mesmas condições de acesso a uma boa banda larga, de ter um espaço em casa para que pudesse trabalhar sossegado, que não fosse a sua mesa da sala ou a sua mesa da cozinha.
situações assim, que moram 5 num apartamento, porque todos trabalham durante o dia, todos à noite vão fazer um MBA, e dividem um apartamento, e de repente estamos em 5, dividindo a mesma banda larga, que já não era boa, porque a gente já não usava muito a internet, entendeu? Se a gente levar isso para a situação de escolas públicas, então é o que a gente está vendo, que simplesmente não teve aula, né? Não teve aula, né? Então eu vejo assim, quando eu falo com a minha manicure, que tem um filho que ia fazer o Enem, ou eu falo com uma pessoa que me ajuda aqui na minha casa, com limpeza, com tudo, os filhos não estão tendo aula, né? Então foi um ano perdido e será um ano perdido. Então, Jorge, nós temos uma diferença muito grande nesse contexto de Brasil, né? Trazendo uma condição que eu tenho uma amiga que ela tem 2 netas, porque o filho dela está fazendo um curso nos Estados Unidos. Quando começou a pandemia lá, veio o assistente social da escola dentro de casa, oferecendo sinal de banda larga e com 2 notebooks para cada criança. Então, essa é a diferença, é o contexto que eu te mostro em termos de Brasil. Eu vi muitos, depois, no dia a dia, pessoas na mesinha do escritório do filho, onde ele fazia o dever de casa, porque ele não tinha uma condição em casa para trabalhar, né? Então, realmente, nos traz uma nova condição, e aí dá para a gente desenrolar um monte de assunto do que tem se visto, né? Sim, a gente fala muito aqui na Coblu sobre produtividade, né? A gente trabalha com performance, e uma das coisas que a gente briga muito, assim, tentando desenvolver, é realmente a produtividade nacional, né, das pessoas, né? E claro que a gente tem dois pilares muito fortes que impactam na diferença entre a produção nacional e a produção americana, que nem você falou. Uma delas é a infraestrutura, a outra é a educação básica. Como é que você vê, assim, em termos de futuro, esses teoricamente, dois universos dentro do Brasil, assim, né, duas situações bem diferentes, 2 barcos bem diferentes, para esse modelo de educação, né? Um que, claro, consegue se adaptar, né? Consegue, eu consegui, por exemplo, fazer um escritório aqui em casa para mim poder trabalhar, que não tinha, então eu consegui fazer ali um cantinho ali para poder botar minhas coisas, e o outro que não conseguiu, né? A tecnologia vem para baratear as coisas, né? A cada 6 meses ela é mais potente e mais barata, mas ainda existe esse gap muito grande, né? Entre o que tem lá na ponta e o que as pessoas realmente recebem, né? Como é que você vê, assim, que a gente poderia ajudar, na verdade, potencializar quem já tem acesso e ajudar quem não tem esse acesso, na verdade, para que ele consiga se desenvolver e não ficar para trás? Eu mudaria o termo produtividade, mas seria resultado. Então, a gente entrega resultado por uma questão que eu saio de um conceito que estava muito ligado à hora, né, ou melhor, de eu estar ligado a um conceito de que eu trabalho, e isso foi muito exigido, Jorge. Sim. Que as pessoas não iam para o computador, que as pessoas não estavam presentes. Teve empresa que botou controle facial, toque de mão no computador, para poder medir a produtividade. Ora, a situação mudou. Você hoje está com um filho que chora, com a criança que caiu do sofá, com o gato, que eu vi literalmente. Eu não tenho bicho nenhum na minha casa, mas eu estava fazendo uma live e o gato cai em cima do computador do sujeito, sai do ar, o palestrante. Sim. Porque o gato estava na dele. O gato está na dele. Não está sabendo que o cara estava fazendo live, né? A gente começa a trabalhar uma visão de resultado e por entrega efetiva. Então, e aí o OKR tem muito a ver, né? Que Coblu é sinônimo disso, onde eu vou definir as entregas independente da hora que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente já vê isso em outros países, já acontecer. Enfim, não vou nem citar aqui Vale do Silício, mas a própria Europa, em muitos aspectos, já trabalha com esse sentido. E quem é freela, da Geek Economy, que a gente tanto fala, quem é autônomo, quem é CNPJ, já trabalha dessa forma. Claro. Você quer um serviço meu, tá, Jorge? O que eu preciso te entregar? Quando é que você precisa disso, desse estudo? Eu preciso disso para o dia 23. Preciso aqui até às 15 horas. Às 15 horas vai estar na tua máquina. O que eu vou fazer nesse meio tempo não interessa ao Jorge. Perfeito. É o que a gente busca bastante. Quando a gente fala em produtividade aqui na Coblu, se refere exatamente a isso, assim. É o quanto de resultado você gera, né? E não é... A nossa associação de produtividade não está ligada ao esforço. Não interessa se você ligou para 50 pessoas, para 1.000 pessoas. O que importava é se você fizesse uma venda, né? Então, se você fez uma venda
jogando videogame, cara, perfeito, tá tudo certo, vamos seguir. Os parabéns para você que conseguiu, né? A barca, segue a barca, né? Qualquer Exatamente. Coisa assim, né? Então, isso é uma das coisas que a gente briga bastante, assim, e a gente está tentando muito hoje ajudar, né, nesse processo de educação a melhorar, para que a pessoa consiga ser mais produtiva. Uma das coisas que a gente percebe bastante é a parte de autonomia também. A pessoa tem dificuldade, porque agora criou um gap, uma distância, né, também maior entre ela e o coordenador, né? Então, empresas que trabalham, a maioria que trabalha no modelo de comando e controle, né, top-down, onde o cara diz o que tem que ser feito e não o que se espera que aconteça com as coisas, as pessoas ficaram muito perdidas. Tá, e aquele cara que veio dizer pra mim que eu tinha que fazer isso aqui agora, que eu tinha que ligar, que eu tinha que mandar, fica desorientada. Como é que você vê essa preparação, então, de autonomia e da busca, do entendimento de um resultado? Eu provoco muitas pessoas quando eu faço as consultorias de OKR, as pessoas ficam brabas comigo até na primeira hora, porque eu fico perguntando o porquê das coisas, né? Então ela fala, eu quero fazer tal coisa. Isso é uma tarefa, mas por que tu quer fazer isso? Né? Mas por quê? Por quê? E eu pergunto umas 10 vezes por quê, até que a gente consiga chegar num resultado legal, né? Que é o que vai valer a pena. Mas as pessoas sofrem muito com isso, né? Porque a gente não para pensar no porquê das coisas, a consequência que a gente quer daquilo. A gente só quer entregar o que me pediram para entregar, que é uma operação, geralmente é um esforço. E a autonomia hoje a gente sente bastante resistência e bastante dificuldade nas pessoas também em saber aproveitar isso, né? Organizar o seu dia, organizar as suas prioridades, né? Dentro de casa. De trabalho mesmo, não tô nem falando da casa, falando de trabalho mesmo, né? O que é mais relevante, né? Exato. Então, como é que você vê isso assim na área que a educação, né, pode ajudar as pessoas a se preparar um pouquinho mais em relação a gente faz bastante trabalho em cima de OKR, mas em relação ao dia dela mesmo, porque o OKR é o resultado daquilo, né? Mas é o dia a dia, assim. Primeiro é trazer aquilo que a gente fala do protagonismo, né? Então, quando eu falo de autonomia, eu estou trazendo a visão da accountability ou protagonismo, que eu sou responsável por mim, né? Então, a nossa educação, em muito, ela já erra nisso daí desde o tempo de infância, né? Então, a gente ainda está vendo, manda fazer tarefa, o nosso sistema de avaliação ainda é por uma prova, né? Eu deixei de dar aula numa escola muito renomada, que eu vou me eximir aqui de dizer o nome, porque no dia de prova, tudo adulto, era um MBA, vinha 2 fiscais com uma caixa lacrada, a professora tinha que sair da sala para eles fazerem prova. Provar para quem o quê? Né? Então, essas pessoas vão trabalhar provavelmente com microgerenciamento. E isso eu escutei de alguns líderes. Nossa, Maria Augusta, como é que a gente vai fazer agora se eu controlava até a roupa? Eu controlava, esse era o verbo, até a roupa da pessoa que vinha trabalhar na minha empresa. E agora ela está trabalhando, atendendo o público, e eu não sei qual é a roupa que ela está vestindo. Eu disse, não, ela está com uma boa camiseta por cima, botou um colar e um brinco, mas ela está de calça de agasalho. E não tem nenhum problema que ela também está de pantufa e tirou o salto 7, graças a Deus, porque vocês não usam o salto 7, não sabem o que é exigido de uma mulher um salto 7 para o trabalho, né? Eu sempre brinco muito com isso, assim, porque tem essas questões. Então, essas pessoas, elas estão num sofrimento tremendo, totalmente estressada, trabalhando em excesso, eu estou falando aqui das lideranças, porque elas querem controlar das 8 da manhã às 10 da noite, misturou tudo e acha que a pessoa está 24/7 à disposição deles agora. Então, isso também é um sentido de que se tem dado até treinamento, assim, olha, quer ficar angustiado de mandar o seu comando, pelo menos salve esse e-mail e manda às 8 da manhã. Por que você vai mandar um e-mail às 10 da noite para angustiar a pessoa e não deixar ela nem dormir tranquila, né? Claro. Então, o que se vê da educação é que nós precisamos, já na nossa formação, mudar esse controle, esse comando a partir dos próprios professores, né? O nome professor, o nome grade curricular, grade, eu gosto muito do português, gente, sabe? Grade, né? Então eu trago uma disciplina. Olha os termos que nós temos hoje na nossa educação. É isso que está comandando os nossos jovens. Eles recebem comando e controle o tempo todo, e depois, quando se formam, nós temos que ter líderes autônomos. Não sabe fazer, Jorge. Não sabe. Não traz hoje um espírito, principalmente, de resolver problemas complexos e de chegar para o aluno e dizer, me traga um problema para a aula que vem, que nós vamos discutir. Não, as pessoas pedem o link de tudo. Onde é que está o link? Professora, não está no Canvas. O Canvas é a ferramenta que a gente usa dentro da SPM.
As pessoas são incapazes de dar um Google e procurar um artigo. Querem tudo em PDF na mão, né? Então, como é que vão ter autonomia depois? Eu falo exatamente isso quando eu vou fazer as entrevistas aqui para trabalhar com a gente. Eu uso o sistema de educação mesmo como referência. Eu digo, olha, quando eu era criança em casa, minha mãe dizia, mano, né, seca a louça. Minha mãe é CEO, era o estagiário, ia lá e secava a louça. Minha mãe falou, eu fiz, né? Aí depois eu fui pro colégio e pra faculdade, sempre foi igual, né? A prova vale 7, o trabalho vale 3. A professora já dizia que o trabalho tinha que ser do livro A, B e C, né? Tem que ter capa, desenvolvimento, conclusão, né? Toda 20 páginas, né? E a prova você tem as questões, caindo no capítulo 1, 2 e 3 do livro tal. Eu só tinha que seguir aquilo, só decorar, né? E aí a pessoa, quando vem trabalhar conosco, eu pergunto pra ela assim, eu digo, tá, nosso propósito é esse, como é que você pode ajudar? E o cara quase morre. Ele fica apavorado. Ele fica perdido, Jorge. Olha só, quando eu comecei a dar aula, eu chego no primeiro dia e digo assim, olha, eu não faço prova, eu não quero provar nada, eu não preciso provar nada. Vocês é que têm que provar para si que o que estão pagando, porque são escolas privadas, que o que vocês estão pagando vai fazer sentido para a vida de vocês. A minha nota, porque o MEC, a escola exige, é da participação em sala. O povo fica doido. Fica doido. Pô, se teve uma falta, é um ponto a menos que perde. É simples assim. Então, já se faltou 2 vezes, já é 8. E aí, como é que eu posso recuperar? Pela sua atuação em sala, pelo nível de questionamento que você me traz, por aquilo que você me instiga a procurar, naquilo que você vai me ensinar. Claro. Quanto mais você me ensinar e me questionar e participar, você tira 10. Para mim, não 10, o 8 é tudo fictício. Claro. É tudo ilusão, não representa nada. Mas, no início, as pessoas ficavam perdidas. A minha prova é quando vocês, uma semana, 15 dias depois, me questionarem ou me procurarem no WhatsApp dizendo que querem mais informação porque estão usando aquilo no dia a dia. Legal. Essa é a melhor prova que tem. Mas não é assim que as escolas ainda trabalham. Ainda exigem que a gente dê nota. Eu fui dar uma aula no MBA e aí me passaram como professor que eles teriam que entregar um documento final da aula. Não podia ser, teoricamente subjetivo, assim, eu disse, o cara merece um 9, eu mereço 10, ele tinha que entregar alguma coisa para me avaliar aquela coisa específica, né? E aí eu era uma aula de inovação, era gestão de inovação, e aí eu selecionei 3 filmes sobre futurismo que tinham na Netflix na época, e falei pra eles, o trabalho final, então, vocês escolhem um dos 3 filmes, e escrevam uma linha, ou o quanto vocês quiserem, sobre o quanto vocês estão preparados para esse futuro, é só isso. E algumas pessoas não gostaram do exercício. Tem que pensar. Tem que pensar. Não quero pensar. Não é? Sim, né? E reclamaram. Teve uma pessoa que reclamou na coordenação do curso lá que não tem como fazer um trabalho em cima de um filme da Netflix. Pra me avaliar ela. Por quê? Porque quando a gente traz, e aí, de novo, esse protagonismo, condição que a gente está vendo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que até dezembro, as empresas já determinaram que vão ficar em casa. Sim. É questão trabalhista, vai, pega Covid, volta, não sabemos como é que vai ficar, mas até dezembro, eu acho que é até bom, porque daí todo mundo também já se organiza mentalmente, né? Então, olha, vai ficar em casa, melhora, arruma tua cadeira, melhora tua internet, porque nós vamos ficar em casa, né? Então, quando se começa a ver isso, a gente começa a imaginar como que eu começo a me coordenar na minha vida, né? Como que eu começo a reorganizar o meu serviço, essa disciplina que eu tenho para poder render naquilo que é determinado, pelo menos enquanto tem sol, né? Sempre... Tá, tudo bem, se eu não puder me basear por outra coisa, não, então te baseia pelo sol, como se fazia antigamente, né? A hora que começa o sol, a hora que o sol vai embora, já é uma referência, né? Vê o tamanho da sombra na janela, né? Vai misturando tudo, a pessoa já não sabe mais o que é que faz, então isso também é uma condição legal, né, Jorge? Sim. Mas a gente vai ter que mudar muito do nosso ensino para poder trazer essa corresponsabilidade para quem é egresso desse sistema. Claro. E na formação desses gestores, porque isso vai refletir bastante também na cultura dos negócios, né? Eles conseguir
mudar esse mindset, enfim, esse pensamento sobre o comando e o controle, né? Dar autonomia para as pessoas e avaliar aquilo que realmente importa. Eu, por exemplo, percebi que eu estava ficando muito ansioso à noite, mas eu sou muito de parar para pensar por que as coisas estão acontecendo comigo, né? Então eu não estava conseguindo dormir. E eu sempre fui um cara noturno, então eu sou o cara que gosta de dormir às 3 da manhã. 3, 4 da manhã eu gosto de dormir. Mas eu vi que com a pandemia eu estava ficando muito ansioso, porque eu já tinha ficado o tempo todo em casa. Então não estava funcionando para mim. E aí eu tive que mudar meu hábito completamente. Daí eu passei a acordar às 6 da manhã e dormir à meia-noite. Que aí eu chego à meia-noite, eu tô cansado, eu deito e durmo, não fico mais ansioso. Mas eu paro para me analisar e analisar o contexto todo sempre. Eu sou muito estratégico nisso, tô sempre cuidando, né, as coisas. Como é que eu tô me sentindo, buscando o porquê das coisas. Como é que tu acha que os gestores assim estão se preparando para criar, para se analisar, para se conhecer, né, que é uma coisa difícil. Quem é você, né, que nem eu fiz um podcast com o Ricardo Guimarães, da Timos, e ele fala isso, você tem que entender que abelha você é nesse processo, né? Primeiro você tem que entender que você é uma abelha, né? Ele dá o exemplo de uma abelha indo atrás de um alvo. Você é uma abelha. Então, quando você sabe que você é uma abelha, você age como uma. E depois, qual que é o seu papel, né, aqui, né? E eu faço muito isso quando eu vou fazer consultoria, eu pergunto às pessoas, né? Eu pergunto por que a empresa existe? E por que a sua área existe? Aí eu faço a última pergunta que é, e por que você foi escolhido para estar aí, para contribuir com isso tudo, e não eu? Né? Qual que é sua grande fortaleza, né? Capaz de impactar essas coisas todas. Mas eu vejo que, de modo geral, tanto de gestores quanto de colaboradores, enfim, independente da hierarquia da empresa, quando tem uma hierarquia muito forte, eles nunca param para pensar nisso, né? É só seguir mesmo o barquinho ali, faz a fila e vai andando, né? Como é que tu vê que a gente poderia ajudar hoje os gestores a parar para pensar um pouquinho, para se analisar, para se desenvolver? O que tu acha que a gente poderia fazer para tentar... Eu me lembro uma vez que eu conversei contigo em 2018, que tu falou sobre o gestor ambidestro, acho que era, né? Que era aquele que planeja e executa, se eu não me engano, era mais ou menos isso, né? No meu ponto de vista, nós somos seres adaptativos complexos. Então, nós já vemos nos adaptando de muito tempo. Desde a caverna, se formos pensar quanto que a gente já mudou. Mas é isso. Essa evolução, principalmente nos últimos 12 mil anos. E aí, quem está nos ouvindo aí, eu sempre recomendo ler o Homo Sapiens do Harari. Harari traz um histórico fantástico dessa nossa evolução de grupos, né, principalmente, né, onde que começam a surgir essa função do trabalho e tudo mais, né? Legal. Nós passamos uma grande revolução pós Segunda Guerra Mundial, porque os homens, muitos tinham morrido na guerra, as mulheres começaram a trabalhar, precisavam ampliar a mão de obra, né? Então, nesse contexto, a gente já começa a dividir as tarefas, deveria se dividir as tarefas de casa. Hoje se fala nisso, 2020, mas esse assunto está aí, era 1940, está quase fazendo 100 anos disso, dessa grande mudança. E até então, ainda assim, nesse contexto de casa, nós sabemos que as mulheres estão, pelas pesquisas, as mulheres é que têm a maior carga de trabalho, porque está fazendo tudo dentro de casa e ainda tem que trabalhar e responder às suas demandas. Né? Sobrecarregou ainda mais, né? Sobrecarregou ainda mais. Então, essa condição de que a gente vem passando entre homem e mulher, que os dois estão trabalhando, os dois estão na mesma condição, já é o primeiro grande embate que se começa a observar, né? Esse líder que ainda está no comando e controle, que eu chamo de chefia ainda, porque uma coisa é um líder, outra coisa é a chefia. Quem tem comando e controle, pode a empresa chamar o que for, ele ainda é chefe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu ainda escuto, Jorge, coisas assim de um passado muito recente, de pessoas jogarem telefone celular na cabeça do outro, de quebrar tudo em cima da mesa. Fato! Não vou dizer a empresa, mas eu tenho descoberto coisas fantásticas nessa pandemia. Porque a gente começou a fazer muita mentoria e aí os assuntos começam a vir, né? Quando começou a surgir o computador pessoal, que começou aquelas máquinas, tela verde antes da Microsoft, teve muita gente que pirou, literalmente pirou, que era da área de T&D. Né? Isso nós começamos a ver também agora, onde deixamos de ter uma área de pesquisa e de desenvolvimento exclusiva para começar a permear a inovação para toda a empresa, exigindo desse líder que cuida tanto do analítico quanto da inovação. Então, isso também... E aí, quando eu falo de inovação, esse líder tem tanto que ter os relatórios
as planilhas e principalmente o data science hoje, que se pede pela inteligência artificial, como ele também vai ter que ter a equipe criativa, que vai pensar em novas soluções, que não tem hora para trabalhar, porque eu não posso entrar numa sala e dizer, em 9 agora, eu não sei que horas que eu vou ter um insight, né? Tem 10 minutos para entregar uma coisa de valor. Como que eu vou fazer? Não, e às vezes requer pesquisa, tem que ir para campo, né? E com essa condição de pandemia, de não poder ir para a rua, de não ver as pessoas no seu habitat natural, então também tem dificultado muito isso, né? Claro. Então, não é simples, porque por isso é divertido, por isso é desafiante, porque se fosse simples já estava resolvido. Em termos de oportunidade, assim, o que você enxerga de oportunidade agora, que a crise, né, trouxe pra gente, assim, como aluno ou como profissional mesmo, assim, que seria legal a gente tentar enxergar essas coisas, porque a oportunidade só enxerga se estiver pronto para ver aquilo, né? Então, o que a gente pode tentar provocar as pessoas? O que a gente tem visto, assim, um termo novo que surgiu, não sei qual é a data dele, mas que eu comecei a ver agora, que chama a eutagogia, que é o protagonismo do ensino, né? Onde nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Então, eu não vejo ainda as estruturas de escola preparadas para isso, porque em muito dependem de um MEC, que vai regulamentar, que vai regularizar, que vai, enfim, controlar muitas situações. Mas para o profissional que estiver nos escutando, com certeza o autodesenvolvimento e o autoaprendizagem ficou uma coisa muito fácil. Então, hoje, eu olhar minha profissão, me reposicionar e buscar hoje na internet assuntos das quais eu possa desenvolver e aprender, está muito fácil, né? Então, o que eu vejo e que eu digo é o seguinte, se o que você está fazendo não lhe agrada, né? Onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê, eu sempre digo, se isso não está agradável, se está num ambiente que é tóxico, e a gente viu que os ambientes tóxicos emergiram muito fortes também nessa pandemia. Os ambientes de trabalho, onde tinha muita... Olha, Jorge, nós já tínhamos um contingente de pesquisa que 25% da população ativa brasileira que trabalhava estava de licença médica. Eu não sei esses dados hoje. O burnout já entra em 2021 como uma doença ocupacional. E não temos índices dos suicídios decorrentes de depressão no trabalho. Enfim, são dados que não são muito revelados, assim, até por uma questão de segurança. Mas então a nossa força de trabalho já vinha doente. Ela já está doente. Com essa pandemia, em muitos casos, acelerou. Como é que eu vou poder dar um resultado, trazer uma produtividade para uma organização se eu já estou insatisfeito, se eu já estou doente, se eu já estou estafado, ou se eu estou em excesso e agora eu estou trabalhando 24/7, como eu digo que muita gente está trabalhando 24/7. Eu estou trabalhando 24/7 com 6 horas de dia para dormir, que me liberta, que o meu tempo permite. Mas é isso, é sábado, é domingo, já misturou tudo que eu estou em casa mesmo. O que é que eu vou fazer? Ver televisão? Maratonar? Não gosto disso, prefiro pegar um livro. Olha, se eu estou pegando um livro, já estou pensando no próximo curso que eu vou fazer. Então entender que nós já estávamos doentes, né? Então isso é um ponto que nós precisamos mudar essa figura dessa liderança. Por que estávamos doentes? E aí, muito que aconteceu, não sei, na tua experiência, no que passou, muita gente queria, como é que eu vou controlar as pessoas que não aparecem na reunião, que não estão entregando e que dão sempre uma desculpa. Eu digo para essa pessoa, eu disse, olha, essa pessoa já vinha te enrolando. Ela já fazia isso no trabalho, só que ela era mestre. Claro. Então, são pontos assim que nós vamos ter que nos rever, e aí acho que para a CoBlu vai ter um desafio bem grande, que algumas métricas nós vamos ter que rever enquanto resultado, né? Porque muda, né? Principalmente se tem empresas que estão dizendo que vão trabalhar nesse modelo híbrido. Quem quiser ficar em casa, porque tem gente que quer sair de casa, tem outros que querem ficar em casa, né? Então, como que eu vou conciliar esses dois contingentes? Aí é um desafio grande aí porque quando o OKR foi construído não tinha essa condição, né? A gente tem um trabalho assim, a gente na CoBlu, como a gente tem 2 escritórios, a gente sempre foi dividido metade de São Paulo, metade de Santa Catarina, né? Então, tipo, a gente não sofreu muito com a distância, porque o OKR sempre foi o que importava pra gente na segunda-feira, né? A reuniãozinha de check-in, pra falar o que estava funcionando, o que não estava funcionando, né? Fazer os alinhamentos, né?
Então, o Keller ajuda bastante nesse processo de comunicação daquilo que importa. O que eu sinto uma dor muito grande, falando com as pessoas, é a falta da autorreflexão mesmo. É de parar um dia que seja para se olhar, sabe? Se enxergar, tipo assim, mas por que eu faço isso, né? O que eu espero que aconteça, sabe? Eu sinto muita falta dessa autorreflexão das pessoas, assim, é que eu gosto muito de fazer isso, né? De entender o porquê que alguma coisa está me incomodando. O pessoal criou um verbo dentro da CoBlue que é georgiar, né? Por quê? É buscar a causa raiz das coisas. Os 5 porquês do George, né? É exatamente isso, é a ferramenta que eu mais gosto. Mas sabe o que acontece, George? As pessoas não sabem o seu propósito. Pois é. Não sabem o propósito, elas trabalham em troca de um pagamento para pagar boleto. Eu falo isso muito, tem muita gente que hoje corre atrás, eu digo que se pudesse imaginar, vem um monte de boleto atrás, assim. Então ela está fazendo aquilo ali porque ela tem boleto para pagar. É a necessidade, né? A necessidade, ela não consegue, ela não é feliz naquilo que ela faz, mas ela suporta aquilo ali porque pelo menos paga minhas contas. Quem já não escutou isso, gente? Claro. Então eu estou fazendo um curso, isso, imagina, né? Eu tenho o contato que eu tenho com essa meninada aí. Por que está fazendo o curso? Por que está investindo esse recurso? Né? Por que vou escolher esse curso? Porque ele tem uma boa avaliação e me disseram que daí eu posso ter um aumento salarial. Mas, gente, vai ficar 2 anos fazendo um curso porque vai ter um aumento salarial. Então, novamente, tudo que eu faço é em função de ter uma remuneração que vai me dar um ganho fictício, mas que eu acabo gastando em outro. Né? Então, o que é satisfação do ser? Né? Como que você se identifica sem o sobrenome da sua empresa ou sem a sua profissão junto? O que você é? Né? Como que você traz essa integridade? Então, nós fomos educados, e daí vem de novo, né, a nossa matriz educacional. Gente, eu vi esses dias um depoimento de uma menina no programa do Claude, na GNT, que o tio tinha desafiado a menina, que era, por assim, engenheira, ela queria ser chefe de cozinha. 12 anos, eu quero mostrar que isso daí me dá realização e que eu quero ser chefe. Mas quem é que não gosta de uma boa comida? Claro. Como que esse engenheiro não vai num bom restaurante e não valoriza? Então, são questões das quais essa sociedade voltada para o industrial, nós temos que trazer essa mudança. E eu acho que trazer isso dentro das organizações, o que te satisfaz, em que momento você está bem. Eu sempre comento, né? Qual é o ponto na tua vida que tu entra em kairos? Que você não vê o tempo passar. Ora, quando você está trabalhando, que não vê o tempo passar, é porque você entrou em kairos, na dimensão que os gregos diziam que era pura satisfação do trabalho. Né? Então, essa é a realização que a gente tem que buscar. Se você está o tempo todo no Cronos, controlando seu horário, é porque você não está na dimensão que te dá satisfação. Né? É uma mudança que começa lá da criança, de não dizer, isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. O que dá dinheiro ou não dá dinheiro? O que é isso daí? Isso é uma consequência. Isso. Né? Então, por isso que muita gente hoje trabalha em função de um aumento salarial, de fazer um curso que vai ter um aumento salarial, porque foi educada a uma sociedade muito consumista, e aí o papo envereda até por um outro caminho, mas é mais ou menos isso, né? A minha vida teve uma mudança grande, foi quando eu vim morar em Santa Catarina, foi exatamente quando eu cheguei nessa conclusão aí. Eu tinha outras empresas lá no Rio Grande do Sul, enfim, eu ganhava bem, tudo funcionava, eu tinha 3 empresas na época, mas eu tinha uma coisa que era a síndrome da segunda-feira. Todo domingo eu pensava, que droga, amanhã eu começo tudo de novo. E aí eu decidi que eu ia vender tudo, ia fazer alguma coisa que não era o dinheiro que importava para mim. Então, eu defini uma frase para mim que era que o sucesso, né, depende do que fosse sucesso naquele momento, ele deveria ser consequência de um propósito bem executado. Então, meu foco tinha que ser propósito. Eu tenho que focar em executar muito bem aquilo que eu estou disposto a fazer, né, a mudar. O resto tudo é consequência que vem se eu fizer muito bem isso aqui, né? E aí foi assim que eu abri a CoBlue, que eu queria poder ajudar as empresas. Eu sou empreendedor serial, né? Agora parei de abrir empresas, mas eu já tive 9 empresas, né? Então eu vi um problema, eu queria desenhar uma solução para aquilo.
E aí quando eu montei a CoBlue era exatamente para parar de fazer isso, né? Para poder ajudar a resolver os problemas sem que eles fossem do meu CNPJ. Ótimo. A CoBlue não começou sendo software de OKR, né? Começou sendo uma empresa de inteligência de mercado, eu fazia consultoria de inteligência de mercado. Até que foi evoluindo, decidi que ia ser tecnologia, por causa do mercado de tecnologia, que eu ia poder impactar mais pessoas, né? E até que o quinto software foi o OKR. E aí o OKR casou perfeitamente, que é você ajudar as pessoas a ter um porquê, e aí a mensurar se está progredindo ou não dentro daquele porquê, né? Mas o que importa é o KR, a meta é como eu mensuro, mas o que importa é o objetivo, né? É o propósito. É o propósito, E eu sempre comento, assim, definir propósito não é fácil. Não. Eu digo, quem está no mato vai caminhar em cima da grama, quem está na praia vai caminhar no mar gelado agora do inverno, é ótimo, né? Porque eu preciso parar comigo mesmo, refletir e dizer quando que eu não terei mais a síndrome da segunda-feira, porque também é um resquício da indústria. Claro. O que é dia útil, Jorge? As pessoas têm dia útil, quer dizer, um domingo, um sábado, um domingo não é dia útil. Veja que a gente ainda fala com termos de uma revolução industrial, que a pessoa tinha um sábado e reservava o domingo, geralmente uma sociedade católica, ou que a religião exigia que fosse no domingo, outras eram no sábado, então para no sábado e no domingo, para descansar, porque segunda-feira vem o fardo. Né? Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, então é massacre. Por que não posso ser feliz, né? Por que não posso... eu sempre digo, imagina um pintor, né? Um Picasso, um Monet, qualquer um, o que é, se eles iam saber, hoje é segunda-feira, hoje é domingo, não posso pintar. Ai, gente, sexta-feira, 18 horas, não posso mais produzir, para tudo. Não, isso é indústria. E uma indústria que tinha uma linha de produção, hoje é feito por robô. 24 horas pelo dia todo, né? Sem luz acesa, com uma série de questões. Mas a gente continua nesse ritmo. Então, é isso que nós temos que quebrar. Né? Por que eu não posso parar numa segunda-feira ou numa terça-feira à tarde e ver um filme à tarde, que eu estou com vontade de eu parar, dar uma caminhada, resolver, e trabalhar no domingo? Claro. Nada te impede disso. Né? Se você tem esse propósito, se sabe por que está fazendo aquilo ali. Eu levei muito tempo. Quem está escutando, definir propósito não é fácil. Eu já falava de proposta de valor, de Canvas de proposta de valor, em detalhe, qual é a tua proposta de valor, né? E aí comecei, daí foi muito post-it, vale a pena, pega a parede, vai escrevendo, que uma hora dá aquele estalo que diz, por esse motivo aqui, todo dia é um dia útil. Tudo está agregando, né? Eu vou ver até uma série, um Chef's Table da vida, às vezes eu paro, insight para palestra, paro. Quem é o nome do fulano? Como é que escreve o nome dessa japonesa aqui que eu quero citar depois? É assim, porque para mim é tudo inspiração, né? Claro, e eu acho legal. Isso, assim, legal, né? Tá, tudo me inspira. Eu posso estar vendo... Para aí, que eu tenho que anotar, porque esse negócio aqui tá bom, essa frase aqui tá boa para citar. Que legal. É que eu vejo que as pessoas, quando acham que o propósito vai ser construído, tem que ser uma coisa muito grande, né? Que ela vai sair dali com uma ideia, um negócio monstruoso, assim. E isso é uma construção gradativa, né? Você começa com um propósito pequenininho, geralmente, e aí quando você começa a avançar, você... Não é bem isso, sabe? Eu pelo menos, foi assim. Eu comecei com um negocinho simples, fui indo, até que eu, tipo, disse, tá. É isso aqui que me move. Isso que me move. Aí deu o estalo. Não interessa se é a música do Fantástico, que é o dia da semana. Aliás, agora mesmo nessa pandemia tem dias que eu... Qual é o dia da semana hoje? Gente, sem mentira, eu tenho que olhar o calendário. Eu botei um calendário de papel agora aqui na minha frente para me ajudar a me orientar, porque não interessa mais qual é o dia, entendeu? Interessa ser um sábado, ser um domingo. Para mim, gente... e não é assim, sabe? O pessoal, a gente diz assim, tu é workaholic. Não sou. Eu faço, para mim, descobrir uma coisa nova, uma nova abordagem, ver como é que eu posso repassar um conhecimento, como é que eu posso traduzir uma linguagem que é mais complicada para uma coisa mais simples. Para mim é uma descoberta tão grande, tão relevante isso, né? Que eu vejo que é isso que me move, né? Que legal. Até sente falta, né, dessa energia, né, de sentir que tá progredindo, porque a gente busca muito progresso, né, dentro dessas coisas assim, né. Que legal. Só queria pedir para ti uma última dica pro pessoal, assim, algum livro, alguma coisa que tu recomendaria para eles
eles lerem ou para eles assistirem, enfim. Mas antes eu queria agradecer, foi muito legal o papo contigo, assim como da outra vez que a gente conversou, marcou bastante para mim, mudou bastante coisa, como eu enxergo, né, principalmente a parte de educação, né, que legal que a gente está com um propósito juntos, assim, de tentar ajudar as pessoas a encontrar os seus porquês, né. Fico feliz de estar esse reencontro aqui contigo, né. Eu acho que nesse momento eu recomendaria 21 lições para o século XXI do Yuval Harari. Ele também tem um Roda Viva que foi muito legal quando ele esteve no Brasil em novembro, está muito atual, o que ele falava é o que a gente está passando hoje, nos dá um pouco de compreensão e maturidade para a gente encarar o que vem pela frente e mudar a nossa forma de agir por uma ação mais sustentável enquanto planeta. Então eu tenho alertado muito o quão sustentável tem sido a tua vida, com quão pouco a gente tem se virado nessa quarentena. Todo mundo que eu falo tem usado só 2 sapatos, uma pantufa e 2 calças, e está todo mundo muito bem. Então, por que a gente precisa exaurir tanto esse planeta que nos acolhe, né? Eu estou muito sensível a essa questão hoje desse ambiente, dessa terra que nos acolhe, né? A nossa nave é quem segura a gente, e a gente viu que a gente saturou um pouco demais essa nossa base, né? Então a gente tem que deixar a turma respirar um pouco para poder melhorar isso daí. Que legal. Muito obrigado a todos que estão nos escutando aí. Grande abraço, fica bem. Gratidão, querido. Um abraço tchau. Grande. Tchau. Você acabou de ouvir CoBlueCast. Acesse www.coblu.com.br.